É uma alegria estar com vocês mais uma vez. É uma pena que não podemos dar aquele abraço, né? Aperto de mão, mas podemos mesmo assim partilhar algo que vem do Senhor para cada um de nós, para cada um de vocês. Como era livre o tema, e eu estou a pensar muito nesses dias sobre fins dos tempos, imagino que vocês estão também, já ouviram e já falaram muito sobre esse tema, mas vale a pena novamente despertar nosso coração para algumas verdades, muitas talvez já conhecidas, mas que nos fazem nos aproximar mais do Senhor e esperar com mais alegria esse tempo em que Ele prometeu voltar. Para o estudo nesta tarde, eu quero convidá-los a abrirem comigo em Lucas. O primeiro texto que vamos ler, o texto base do nosso estudo, está em Lucas capítulo 12, os versículos 54 ao 59. E dizia também à multidão: quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis, lá vem chuva, e assim sucede. E quando assopra o sul, dizeis, haverá calma, e assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu, como não sabeis então discernir este tempo? E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, vais com o teu adversário ao magistrado, procura livrar-te dele no caminho, para que não suceda que te conduza ao juiz, e o juiz te entregue ao meirinho, e o meirinho te encerre na prisão. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o derradeiro centil. Que Deus realmente conduza nossos corações. Estivemos em oração agora por esse tema e acreditamos que o Senhor conduzirá os nossos pensamentos para sermos edificados, abençoados através desta palavra. O tema que está aqui é o fim dos tempos. Esta é a ideia principal que eu quero trazer a partir desse texto em que Jesus falava sobre a sua experiência, o seu convívio com aquele povo, e que na realidade era o começo desse fim. Mas eu gostaria de citar uma ilustração, por exemplo, a avestruz. Dizem que a avestruz enterra sua cabeça na areia quando está em extremo perigo. É verdade? Certamente é um mito. Não há nenhuma prova de que seja verdade que a avestruz faça isso. Enterrar a cabeça na areia para ignorar o perigo que a cerca, quando está cercada pelo inimigo, né? Aqui Jesus Cristo, quando usa a expressão hipócritas, é uma expressão muito forte. Mas ele está a dar esta ideia de uma fuga de uma realidade presente muito significativa. Ele estava ali, o prometido, o Messias, o Salvador. Como é que não o reconheciam? Ele que curou, ele que libertou muitos dos poderes satânicos, ele que deu vista a cegos de nascença, ele que ressuscitou mortos. E de repente se depara com um grupo de líderes da religião judaica e também uma multidão que parece ignorar a sua presença, como se não tivesse condições ou inteligência suficiente para perceber o valor daquele tempo, daqueles dias. É muito interessante, ele usa o exemplo aqui de uma situação meteorológica, dos tempos da chuva, do sol, e ele diz, vocês têm a habilidade de conhecer quando haverá sol no dia seguinte ou quando virá chuva. Como vocês não identificam esse tempo em que estamos vivendo? Deus deseja que usemos a capacidade que temos, nossa inteligência, nossa capacidade intelectual e no sentido também emocional, para nos envolvermos com as verdades bíblicas, para discernirmos os tempos e para estarmos preparados para o encontro com o Senhor. E nesse sentido,
é que esse tema deve nos impulsionar para uma avaliação daquilo que realmente estamos vivendo e da realidade, se estamos conscientes da realidade do nosso tempo. Que tempo vivemos? É impressionante que foi bem nesta época que Jesus Cristo começou a falar por parábolas. E quando os discípulos lhe perguntaram, por que o Senhor fala por parábolas? Então Jesus disse, para que aqueles que querem ouvir, que querem entender, possam entender, né? Nesse sentido, ele estava dizendo que as parábolas, de alguma forma, eram um atrativo maior para uma multidão que havia fechado os ouvidos para as verdades espirituais. E mesmo para os líderes religiosos. Era uma forma de atraí-los para mais perto. Porque quando ele falava a verdade fácil de compreender, eles a ignoraram. Eles como que enterraram a cabeça na areia. Não queriam perceber o valor daquelas palavras e a pessoa que ali estava. A palavra hipócrita que aparece aqui é uma palavra pesada, dura, mas é uma palavra necessária para aquela condição, porque eles estavam fingindo que não compreendiam. Eles estavam a enganar a si próprios e precisavam ser movidos daquela condição para uma condição de fé outra vez. Por isso também as parábolas podiam atraí-los outra vez a pesquisar, afinal significa o quê? E conseguir ganhar o ensino que Jesus queria dar a eles. Vejamos algumas áreas, especialmente sobre a área nesse sentido da hipocrisia. A primeira área que aparece aqui desses judeus daquela época como hipocrisia era que eles não tinham vontade, eles tinham vontade corrompida, eles não tinham uma vontade de conhecer Jesus. Eles não estavam percebendo quem era Jesus porque eles tinham uma imaginação de Jesus que estava à frente da própria mensagem que Jesus transmitia. A sua ideia de Jesus, o seu conceito de quem deveria ser Jesus, não podia ser abandonado para uma busca da realidade que eles não conheciam ainda sobre ele. Um outro aspecto é o amor pela verdade. Se eles tivessem esse amor real pela verdade, eles teriam se aproximado de Jesus. E é muito interessante quando, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o verso 10 e 11, o apóstolo, ao escrever aos Tessalonicenses, ele diz, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. É muito sério quando o coração humano já não deseja a verdade, aquilo que Deus deseja para nós, a vontade de Deus. Eles estavam tão satisfeitos com o conhecimento que tinham, que não queriam conhecer as palavras de Jesus, a mensagem de Jesus. É muito sério para nós nesse tempo agitado, esse tempo difícil que nós vivemos, quando temos uma quantidade tão grande de informação, estamos sendo bombardeados por tanta informação, que nós às vezes podemos desligar a nossa mente, podemos parar de aplicar valores fundamentais e acabar por desprezar esses em função de outros, por causa dos outros valores dessa nossa vida. E esse sentido que Paulo fala, a operação do erro, é interessante que no original aparece a palavra grande ilusão. E se nós olharmos alguns anos atrás, nós vamos perceber que, na verdade, a humanidade tem sido levada por áreas de grande ilusão. Na área religiosa aconteceram muitas coisas que atraíram as pessoas e enganaram as pessoas. Experiências emocionais muito fortes que arrastaram as pessoas para um mundo de ilusão, de uma grande ilusão. Que no fundo, depois de alguns anos, verifica-se que aquilo que foi prometido, naquelas promessas fantásticas que apareceram, profetas maravilhosos que apareceram, foram profecias falsas. Foram promessas
nulas, sem valor. E muitas pessoas se encontram outra vez num vazio espiritual. E é por isso que o apóstolo Paulo fala desta grande ilusão. Mas se nós pegarmos o aspecto científico, Deus permitiu também, porque Deus lhes envia a operação do erro. E Deus permitiu que o ser humano passasse a acreditar em teorias, sem base real, profunda. Às vezes ignorando ciência mesmo, factos da própria ciência, da própria natureza, para aceitar, por exemplo, a evolução. Uma teoria, está em teoria há cerca de 100 anos já. E continuará sendo uma teoria, mas as pessoas preferem abraçar essa teoria do que abraçar ensinos sobre um Criador e ver na natureza as demonstrações claras, a manifestação clara da obra de alguém. Da obra de alguém que pensa, que sente, que é inteligente suficiente para criar um universo complexo como este que vivemos. Então eu acredito que Deus autorizou essas operações de erro para satisfazer o coração daqueles que não amaram a verdade. E os fariseus foram conduzidos a negar o próprio Cristo, o prometido de Deus, tão esperado por Deus, por eles, aliás. Mas quando chegou o momento, quando eles tiveram este momento com o prometido, eles não o reconheceram. Uma terceira área é o conhecimento deficiente. E nós encontramos uma afirmação em Mateus, capítulo 22, verso 29. Mateus 22, 29, onde diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então é muito interessante que o que Jesus chamou de hipocrisia era uma vontade corrompida, uma vontade sem desejo de Deus, um conhecimento deficiente aqui em duas áreas. E as duas áreas é não conhecer a Escritura, a palavra, e não conhecer o poder de Deus, não ter experiência com Deus. É interessante como as duas coisas andam juntos. Conhecer a Bíblia e aplicar a Bíblia em nossos corações. Conhecer a palavra de Deus e torná-la prática para nós, viver a palavra de Deus. Então esses dois aspectos andam juntos quando queremos verdadeiramente viver com o Senhor e crescer no conhecimento dele. Então, a vontade corrompida, sem amor pela verdade, conhecimento deficiente. Por que podemos dizer que esses judeus tinham um conhecimento deficiente? Porque quando falaram sobre Jesus Cristo, diziam de onde ele veio. Veio da Galileia. Mas eles foram verificar se ele era galileu mesmo. Se eles tivessem feito uma pesquisa, saberiam que Jesus era nascido em Belém. Saberiam que Jesus, os seus pais, ou seja, a Maria, o pai José, como o pai que o criou aqui neste mundo, também era da descendência de Davi. E esta era a linhagem da qual viria o Cristo. E eles não foram se informar de onde realmente Jesus era. Outro problema que havia era sobre o sábado, guardar o sábado. Mas eles não foram estudar a fundo a lei de Deus para saber que o Cristo tinha autoridade sobre o sábado. E ele trabalhou no sábado. Foi condenado por isso, porque não fizeram uma avaliação como deveriam. A outra grande situação de conflito era quem ele era. Ele dizia que era Deus. Ele realmente era Deus? Eles deviam ter avaliado as manifestações de poder de Jesus sobre a natureza, sobre os demônios, a capacidade de conhecer aquilo que estava distante dele, conhecer os pensamentos das pessoas, e eles poderiam ter chegado à conclusão que, embora não conseguissem entender plenamente quem ele era, mas não poderiam negá-lo, que ele é Deus.
Então nós vemos eles erraram, não conhecendo as Escrituras e nem conhecendo o poder de Deus. Não deveriam agir nessa ação de fuga da realidade, como uma hipocrisia, fingir que não conseguem conhecer e fugir da realidade do conhecimento de quem era realmente Jesus. Devemos desenvolver uma atitude sincera, mesmo para aquelas áreas que ainda são mistérios para nós. Devemos fazer perguntas com sinceridade e deixar que Deus, no tempo certo, as responda. Devemos desejar ardentemente conhecer o Senhor, conhecê-lo cada vez mais de perto. Devemos decidir acompanhar de perto as informações sobre a sua vinda. Foi muito interessante na universidade, nós tivemos debates muitas vezes em sala de aula. Debates sobre temas diversos, e algumas vezes entramos nesta área do futuro, o tema era este, e eu algumas vezes coloquei, de certa forma, uma provocação para aqueles alunos, né? Colocava assuntos do governo mundial, por exemplo. Um só governo mundial, uma só religião mundial, e nós não chegamos lá ainda, mas nós estamos percebendo como isso está próximo agora. Isso gerava um debate, dúvidas por vezes, mas criava oportunidade para que as pessoas pensem naquilo que a Bíblia diz e vejam isso como verdade, como fundamento. Jesus, o Messias prometido, estava ali junto deles e eles não o receberam. Jesus está para voltar em breve. E quem realmente está interessado em conhecer e estar diante dele, vigiar sobre as nossas vidas, nossos atos, para que estejamos preparados. Quem realmente está pronto, se ele chegasse hoje, se fosse hoje o dia do arrebatamento, como nós estamos? Qual é a nossa condição? Se buscarmos com sinceridade, nós vamos entender aquilo que Deus permite no momento ser entendido. E vamos aceitar aquilo que Deus tem como mistério, como algo próprio dele, que não cabe a nós saber. Procurar entender o que é permitido, o que nos foi revelado, e não especular em cima daquilo que está proibido, ou naquilo que Deus não quis revelar. Não há como marcar uma data, mas há como esperá-lo de todo o coração, sabendo que ele virá, e sabendo que está cada dia mais perto esse dia da sua vinda. E nesse sentido eu gostaria de colocar algumas coisas. O que é que nós podemos saber sobre o fim dos tempos? Quais são as áreas que nós podemos saber? E nós vamos encontrar em Mateus capítulo 24, e eu gostaria de ler rapidamente. Nós não vamos tratar de cada ponto e dar explicações, mas queríamos apenas lembrar que isso está aqui escrito e que nós podemos pensar outra vez, avaliar como é que está a nossa convicção de que isso vai acontecer e quando, como isso acontece. Em Mateus capítulo 24 diz: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane. A primeira recomendação que ele dá é: tenha cuidado. Tenha cuidado para que ninguém o engane. Por que ele começa? Você que conhece Mateus 24, sabe que esse é o texto profético, é aquilo que Jesus mostra o que virá a acontecer mesmo. E por que é que ele começa com esta recomendação? Foi interessante, numa das viagens que eu fiz, eu estava vindo de Colônia, na Alemanha, para Lisboa. E ao meu lado, assentou-se uma senhora, depois identificou-se como missionária, e começamos a conversar, e quando eu dizia sobre a base do Evangelho, que é preciso arrepender-se dos pecados, que é preciso crer em Jesus, que Jesus Cristo é o Salvador, que Jesus pagou por nossos pecados, cada afirmação que eu fazia, ela dizia: nós também cremos.
E no decorrer da conversa eu percebi de que grupo ela era. E ela afirmava sempre que cria, e eu fiquei a pensar, será que é possível alguém de um grupo herético ser salvo? Depois eu fiz uma outra pergunta, porque ela fez uma afirmação de que o profeta que deu origem à sua religião veio depois, naturalmente, muito depois de Jesus, mas era Deus mostrando a sua revelação de forma mais ampla. Que a revelação se expande, cresce. Mas a Bíblia diz que a revelação tem um selo sobre ela. É o selo da própria Escritura, que nada pode ser acrescentado e nem retirado. Mas ela afirmava que o seu profeta era o último profeta. Ela cria em Jesus como Salvador, mas o profeta agora era este. E então eu perguntei a ela, e se esse seu profeta disser alguma coisa que vai contra o ensino de Jesus, que Jesus não concorda com isso, que a palavra de Deus não concorda, em quem você acredita? Não é nenhuma surpresa que ela não me deu respostas, mas eu citei um exemplo. Eu disse, por exemplo, Jesus Cristo disse que quando chegarmos na eternidade, quando formos ressurretos ou transformados e estivermos perante Deus, que lá não haverá casamento, que lá não se casam nem se dão em casamento. Como é que o seu profeta ensina que no mundo vindouro, no reino celestial, haverá casamento eterno, casamento celestial, o que eles chamam também de selamento? Então esse profeta está ensinando contra o ensino de Jesus. Jesus diz que não haverá casamento, serão como os anjos de Deus. E o profeta diz que haverá casamento celestial. Em que a senhora acredita? Eu perguntei a ela. E também não recebi resposta. Na verdade, quando Jesus Cristo fala sobre termos cuidado, é para que fiquemos só na Escritura. Há várias religiões que são fundamentadas em cima de palavras proféticas, mas não dos profetas da Escritura, de profetas que vieram nos últimos anos. E Mateus 24 diz que uma das áreas eram que haveriam muitos falsos profetas e falsos cristos. E que seriam tão poderosos, capazes de enganar até os próprios eleitos. Então é perigoso, é difícil, nós precisamos tomar cuidado. Muitas religiões fundamentadas sobre profecias, como por exemplo, marcar uma data para a vinda de Jesus, depois quando Jesus não veio na data marcada, então inventam uma história de que foi naquele tempo que Jesus entrou no santuário celestial. A Bíblia diz claramente que Jesus entrou no santuário naquele dia em que ele subiu aos céus e chegou perante o Pai, e ele disse que depois que ele chegasse lá, ele mandaria o Espírito Santo. Que dúvida temos nós quando lemos que Estevão vê Jesus em pé à direita da majestade nas alturas? O santuário celestial, o santuário terreno, o véu se rasgou, mostrando que o sacrifício teve acesso. Como é que alguém pode interpretar desta maneira? Somente profetas falsos fazem isto. E por isso a Bíblia diz que devemos ter cuidado. Os sinais dados pelo Senhor falam em diversas áreas. E nós vamos encontrar em Mateus, quando você quiser fazer uma pesquisa, uma leitura do capítulo, poderá perceber que aqui aparece a área religiosa, falsos cristos, falsos profetas. Nós temos também sinais em toda a humanidade, por exemplo, as grandes perturbações na humanidade, as guerras, temores de guerras, rumores de guerras. Mas você diz assim, mas sempre existiram guerras. Mas quando se aproxima o final, a segunda volta de Cristo, a intensificação disso é muito maior. Então faça uma pesquisa e veja, nós tivemos só neste século passado, 1914 a 1918, a Primeira Guerra. 1939 a 1945, a Segunda Grande Guerra Mundial. E nós estamos muito perto desse tempo. Vemos países sendo destruídos, arrasados, como a Síria, como o Iraque, como tantos outros países. Rumores de guerras. É preciso só parar diante disso
e ver que realmente a intensificação dos acontecimentos é maior. Como, por exemplo, os sinais da natureza. Sempre houveram terremotos? Sim. Mas no passado podia ser que em 100 anos tivesse um. Faça uma pesquisa e veja nos últimos anos, mesmo antes de haver toda essa tecnologia que detecta os menores, quantos terremotos houveram agora nos últimos anos? Maremotos, destruindo centenas de vidas. Nós temos então sinais na natureza, nós temos ainda os grandes sinais da proximidade da vinda do Senhor. E qual eu diria que é o maior deles? Qual você diria que é o maior desses sinais? Eu acredito que você concordará comigo que o maior deles é mesmo Israel. E nós vamos olhar em Lucas capítulo 21, versículo 24. Nós vamos perceber aqui que Lucas apresenta uma informação fundamental para entender os tempos. Lucas capítulo 21, verso 24 diz assim: E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. O que Jesus diz aqui é que Israel seria destruído, seria levado, espalhado por todas as nações. Nós olhando a história, vocês sabem disso, que ele foi destruído em 70, o ano 70 depois de Cristo, cerca de 35 anos depois que Jesus Cristo esteve aqui, que seja 40 anos, que pudéssemos dizer. Israel foi destruído, foi espalhado entre as nações. E diz que quando o tempo dos gentios se completasse, Israel voltaria para a sua pátria, seria restaurado. Israel já tem 70 anos agora, 72, se não estou enganado, da restauração. A restauração de Israel. É interessante que Jeremias fala das etapas. Se nós vamos ler Jeremias capítulo 16, verso 16, nós temos etapas de restauração. Aqui diz assim: Eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão, e depois enviarei muitos caçadores, os quais os caçarão de sobre todo o monte, de todo o outeiro, até as fendas das rochas. Ele está dizendo do retorno, e ele está dizendo que os que viriam retornar, primeiro seriam atraídos, como o peixe é atraído para uma isca, e depois seriam obrigados a vir para a terra de Israel, voltar, como a caça foge do caçador. É interessante olhar isso e ver que realmente o tempo dos gentios está findando. Houve uma transição entre o tempo de Israel e o começo do tempo dos gentios. Quando começou a igreja em Pentecostes, ainda demorou 35, 37 anos depois para Israel ser realmente removido. Agora Israel foi restaurado. Quando é que a igreja vai ser removida? Quando é que seremos arrebatados? Não sabemos. Mas há uma transição, Israel está estruturado. Não é mais a figueira que está brotando. É a figueira que dá frutos. É um povo estruturado, um dos mais poderosos do mundo. E, portanto, sabemos que o tempo dos gentios está no fim. Qual é o sinal divisório desse tempo dos judeus e tempo Israel e gentios? Está aí mesmo no texto dizendo que esse sinal que faz a divisão é mesmo o período em que Israel fosse restaurado. Agora temos que, quando queremos aprender de Deus, a sua palavra, precisamos ver aquilo que Deus também não nos autoriza. E nós encontramos em Atos capítulo 1, verso 3 a 7, um momento muito especial. Foi o momento da ascensão. Quando Jesus Cristo subiu aos céus, aqui em Atos capítulo 1, os versículos 3 a 7, diz assim: Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele:
de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muitos depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então aqui o Senhor deixa bem claro que há partes da profecia que nós não podemos dizer como será. Não cabe a nós investigar. Usei muito já Deuteronômio 29, que diz que o que foi revelado pertence a nós. O que não nos foi revelado pertence ao Senhor. Então, quando olhamos Mateus capítulo 24, olhando o versículo 36, o Senhor Jesus também disse sobre a sua vinda, sobre o arrebatamento da igreja. Ele diz aqui, capítulo 24, verso 36, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Então, quando alguém vai pesquisar em cima desse tema, fazer cálculos para chegar à conclusão de quando o Senhor voltará, estará indo contra uma regra do próprio Senhor, que disse que essa área pertence ao Pai, não pertence a nós. Mas podemos olhar os sinais e podemos nos preparar. Como então? Como podemos nos preparar? O que podemos nós fazer? Voltando para Lucas, que é o texto base que nós vimos hoje, que estamos vendo agora, aqui quando Jesus fala mais ao final desse texto, os versos 56 em diante, depois dele repreender porque eles não estavam em busca da realidade, da verdade, e que ele diz, hipócritas, vocês conhecem tanto do tempo e do mundo, da ciência humana, por que não buscam aquilo que vem de Deus? Por que não se preparam para esse dia, para esse encontro com o Senhor? Quer seja no arrebatamento, quer seja pela nossa morte, devemos ter o coração preparado para o encontro. E então, Mateus, mais uma vez, diz que nós não podemos saber o dia, mas podemos estar preparados. E Lucas nos dá uma ideia das áreas que devemos nos preparar. Então, olhando aqui esses versículos, ele diz, como não sabeis discernir este tempo? E ele passa a falar então no verso 57, e por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Por que não fazemos um julgamento de todas as situações que estão envolvendo o nosso planeta, o nosso mundo hoje? Especialmente nesse momento em que vivemos com esta pandemia e que percebemos que isso atinge o mundo todo e que o mundo todo age em função disso, com instrumentos tecnológicos tremendos de controle, de possibilidade de controle, né? Mas o Senhor diz aqui algumas coisas, e a primeira delas é a santificação. Ele diz aqui, quando, pois, vai ao teu adversário, com o teu adversário ao magistrado, procura livrar-te dele no caminho. Quando temos nossos problemas, quando temos situações de pecado, procure livrar-se logo, antes que isso chegue a ser julgado pelo Senhor. Quando vai com o teu adversário a caminho, acerte com ele. Acerte os problemas conjugais. Acerte os problemas de relacionamento pessoal. Acerte aquilo que está mal, enquanto está no caminho, para que isso não chegue diante do Senhor, num julgamento do Senhor, e haja tanto prejuízo. Então, santificar-se, o verso 34, ele fala também sobre isso. Aqui no verso 57 ele diz, por que não julgais? Então ele está dizendo que nós temos essa capacidade de avaliar as áreas que não estamos bem e tratar delas. Não seguir o exemplo do mundo. Não seguir o exemplo daqueles que deixam os seus problemas sem tratamento, que não se arrependem, que não seguem o caminho que o Senhor espera deles. E num sentido, como o capítulo 21 de Lucas, dos versos 36 em diante, ele diz aqui sobre este preparo para encontrar-se com o Senhor. Enquanto estamos no caminho, estamos em condições de nos preparar. Lucas 21, o versículo 33 diz assim, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E olhai por vós
não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Eu creio que aqui está algo muito especial que devemos parar diante disso e avaliar. E que Jesus talvez iria nos chamar também de hipócritas se nós não fizéssemos isso. Porque ele está aqui dizendo 3 áreas que podem arrastar a nossa vida para longe desse cuidado e dessa expectativa da presença do Senhor, do encontro com o Senhor, independente se pelo arrebatamento ou se pela morte física. E ele usa aqui a área da alimentação, ele fala da glutonaria, do exagero na área alimentar, da ênfase demasiada naquilo que é físico. Ele fala também da bebida, parece que naquela distração que o ser humano procura, estar distraído no mundo, distrair-se com a bebida, distrair-se com o mundo. E depois ele fala também dos cuidados desta vida. Estamos num período muito agitado. Corremos muito para conseguir atender todos os nossos compromissos. Mas não devemos esquecer que a presença do Senhor é fundamental na nossa vida. E nós devemos gastar tempo diante dele. E é aí que entram esses valores básicos da nossa relação com o Senhor. Que nós precisamos encontrar tempo de qualidade para orar, para buscar a palavra de Deus. Precisamos encontrar momentos especiais para entender o caminho de Deus. Precisamos recorrer a Ele de maneira muito profunda e dedicada para conseguirmos atingir os objetivos de Deus para a nossa vida na terra. E ele diz, tenha cuidado para que você não seja arrastado pelos cuidados desta vida, aqui ele usa a expressão cuidados da vida. Ele está se referindo a toda a situação que provoca em nós preocupações, distrações, afastamento da comunhão do Senhor, da comunhão da sua igreja, da comunhão da sua palavra. E quando isso perde o seu valor diante das demais coisas do nosso dia a dia. Quando acontece isso, nós realmente estamos agindo em grande semelhança com os fariseus. Estamos agindo muito parecido com os saduceus. Os saduceus eram os religiosos do lado da ciência da sua época. As filosofias que tinham traziam ideias muito elevadas, mas muito distantes de Deus, ao ponto de negar a própria ressurreição, ao ponto de negar que o ser humano vive depois da morte. Para eles, a morte era o fim. Então, esses saduceus foram também chamados hipócritas, porque tinham inteligência, mas não foram buscar a verdade. E aqui, quando Jesus fala sobre essa necessidade de pararmos diante do Senhor e buscarmos a sua vontade e buscarmos os seus projetos para nós, é um grande desafio, porque nós temos capacidade para isso. Quando nós temos capacidade para uma formação no mundo secular, nas diversas áreas de formação que nós atingimos grau de formação, por que não podemos dedicar tempo para ganhar informação e prática nesses princípios que nos aproximam do Senhor e que nos fazem conhecê-lo bem de perto? Então, num certo sentido, Jesus queria que eles se voltassem em arrependimento. Que eles pudessem dizer, sim, nós não estamos fazendo a pesquisa que devíamos. Estamos sendo influenciados, estamos vindo com uma bagagem de conhecimento que é distante do que Deus realmente estava falando, porque eles acrescentaram muitas regras e leis para a religião judaica. E nós estamos longe do propósito e poderiam ter voltado a conhecer Jesus de perto, mas recusaram. É muito importante que quando Deus toca o nosso coração e nos faz pensar que eu não estou fazendo o que devia, eu não estou atingindo a meta de Deus para mim, é muito importante parar e dizer, Senhor, eu quero, eu desejo, eu vou fazer um compromisso, Senhor. Agora eu vou, em tal hora do dia, dedicar um espaço exclusivo para buscar aquilo que o Senhor quer de mim. Podemos dizer que nós estamos sim no final dos tempos.
nos últimos momentos da história da igreja aqui na Terra. Podemos dizer isso por causa dessas realidades, que Israel está na sua terra, que Deus está tratando muito com este povo e que o mundo todo converge para aquele momento em que um grande governo mundial se levanta. Há poucos dias eu estive lendo uma notícia onde dizia: precisamos de um governante mundial, de um governo mundial. Falando aqui dessa pandemia. Outra informação aparece sobre dar um reset nesta era para introduzir uma nova era. Se você for ler sobre isso agora, é muito frequente. E uma das perguntas que podemos fazer é: a tecnologia já para um controle total, como o Apocalipse diz que vai haver, que as pessoas não poderão comprar e nem vender se não tiver a determinada marca deste grande governo mundial, desta nova era? E eu acredito que você vai responder comigo também que a tecnologia já há. Ainda esses dias eu li que esta base espacial, agora, recentemente, astronautas foram para lá, que eles vão estudar, que eles vão pesquisar sobre os animais que há na Terra. Ora, se eles têm esse poder para identificar cada ser pequeno ou cada animal aqui na Terra, quanto mais o próprio ser humano, nós estamos diariamente sendo visíveis perante eles. É possível estarmos sendo visíveis através dos nossos celulares, através das nossas tecnologias. E dessa maneira devemos nós voltar a atenção ao que Jesus disse e nos arrepender, primeiramente, daquilo que estamos fazendo. Se não estamos fazendo o suficiente para conhecê-lo, para seguir os seus propósitos e para estar em pé, estar bem, estar atentos, não estarmos dormindo no momento em que ele chegar. Ter o nosso coração aberto à sua voz, obedecer à sua palavra. Este é o grande desafio que temos ao pensar em fins dos tempos. Não esconder a nossa cabeça na areia deste mundo, mas erguermos os nossos olhos e perceber que a nossa salvação, no sentido mais amplo, mais completo, se aproxima, que será a salvação do nosso corpo, quando receberemos um corpo transformado. Que Deus nos anime através disso. Quando o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, ele o fez para animá-los, para consolá-los. Que sejamos animados a fazer a nossa pesquisa, a buscar o Senhor mais, a ganhar mais com a presença do Senhor e com a nossa dedicação ao serviço aqui no mundo, a obediência a Ele. Deus nos abençoe nesses pensamentos sobre os fins dos tempos, com base nesse texto onde Jesus os alerta para a necessidade de pôr a mente para funcionar em relação ao que Deus espera de nós. Deus abençoe você nessa expectativa da volta do Senhor. Amém.